Amada igreja, e a todos aqueles que terão acesso a essa mensagem por meio dos nossos canais, por meio das nossas redes sociais, todos vocês uma boa noite. E o desejo do meu coração é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde a sua casa, inunde a sua vida nessa noite e traga conforto, traga segurança e mande embora todo medo no poder que há no nome de Jesus. Eu gostaria de, nessa hora, compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. O tema dessa mensagem é: o que o coronavírus veio fazer, além de promover a morte e o medo? A palavra que eu gostaria de compartilhar com você, ela está registrada no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 24, o verso 3. O versículo é bem intrigante, porque o versículo é uma pergunta dos discípulos diretamente a Jesus sobre o fim dos tempos, que sinais haveria desses dias e também sobre o fim do mundo. E Jesus, então, ele passa a responder aos seus discípulos, seus amados, queridos, e começa a descrever sinais que norteariam-os para saberem identificar quando então seriam esses dias, quando então seria a volta, a sua segunda volta aqui nessa terra, e consequentemente também o arrebatamento do seu povo, a busca do seu povo, para estar consigo para sempre na eternidade. Essa é a fé que nós pregamos, essa é a fé que nós cremos. Jesus, o nosso Jesus que subiu, ele virá um dia para nos buscar, para nos levar, para estarmos juntamente dele para todo sempre. Os discípulos, intrigados com a beleza do templo, com a estrutura do templo, eles indagam o Senhor acerca de toda aquela beleza. Senhor, olha só que templo maravilhoso, que beleza. E Jesus dá uma resposta um pouco estranha para aqueles discípulos. Ele vira para eles e diz a seguinte palavra: em verdade eu digo a vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não há de ser derrubada. Aquilo causou espanto ao coração daqueles homens, a ponto deles fazerem essa pergunta: Senhor, dize para nós que sinais haverá da sua vinda e do finais do tempo. E é sobre isso que eu quero discorrer nessa noite, é sobre esse tema que eu quero compartilhar com você nessa noite. E como eu disse, o tema dessa mensagem é um assunto bem pertinente, porque sabemos que é um assunto que está norteando todas as escalas da humanidade dos dias de hoje. É uma pandemia que está sendo causada por um tipo de vírus chamado coronavírus, Covid-19, que tem trago muito tormento e muito alarme, muito medo em toda a sociedade. Afinal, o que o coronavírus veio fazer, além de trazer a morte, o desespero e o medo? Eu acredito que nós temos essa resposta na palavra de Deus. Conforme nós lemos aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3, os discípulos eles vão fazer uma pergunta para o nosso Jesus. E Jesus responde essa pergunta descortinando o futuro para aqueles homens. Jesus rasga o véu do futuro diante deles. Então começa a revelar coisas que até então estavam escondidas no céu, mas Jesus sabia de todas essas coisas. E o falar dessas coisas àqueles homens seria um norteador para que eles se preparassem, em primeiro lugar, para que eles estivessem atentos quando tudo isso acontecer, para não entrar em desespero, para não ter medo e saber se comportar como servos de Deus quando tudo aquilo tivesse de acontecer. E o que me chama a atenção, que esse sermão, chamado Sermão Escatológico, que é o livro de Mateus, no capítulo 24, é um sermão muito extenso. Nesse sermão, Jesus vai dar vários norteamentos para a conduta de vida daqueles homens, para que eles
pudessem observar os sinais que iriam acontecer quando esses dias estivessem por vir, quando cumprirem todas essas palavras. E o que me chama a atenção é que Jesus desfilou por vários âmbitos da sociedade, várias escalas, vários nichos da sociedade. Falou da família, ele falou da natureza revolta, ele falou do céu, que haveria os sinais, do mar, da terra, vários sinais. Falou de política, falou de guerra, de rumores de guerra, falou também de pestes. Falou que viria sobre a terra pestes tais que deixaria os homens perplexos, que os homens desmaiariam ou iam desmaiar-se diante dessas situações. E eu ficar atônito diante daquilo que estava por acontecer. A pergunta que eu faço a você nessa hora: essas palavras que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, você tem podido contemplar, podido perceber que essas palavras têm se cumprido diante dos nossos olhos? Será que estamos tão desapercebidos como aqueles que viviam no tempo de Noé, que não temos sido capazes de ver que essa palavra dita por nosso Jesus, não para amedrontar aqueles homens, não para provocar medo no coração deles, mas para alertar, para os deixar em sinal de alerta, para fazer com que eles vivessem uma vida que agradasse a Deus, uma vida pautada em coisas que realmente tenham valor, para que as suas vidas fossem dirigidas baseadas em prioridades do reino, não apenas uma vida dirigida para satisfazer os desejos da carne. Eu gostaria de destacar com você alguns pontos que eu coloquei aqui sobre o que nós temos percebido nos noticiários, nas condutas diárias, e até mesmo em meio aos ditos cristãos. Condutas essas que nós podemos tirar muito proveito. O que o coronavírus ele veio nos ensinar? Será que nós podemos aprender alguma coisa de tudo isso? Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que essas palavras, ditas há 2000 anos atrás, ela está se cumprindo diante de nós. E não é difícil de encontrar pelas ruas pessoas que estão assustadas, pessoas que dizem frases até pouco tempo que só andava na boca de cristãos. Frases tipo, isso é o final dos tempos. Isso é Jesus que está voltando. Jesus está às portas. Isso é a Bíblia que está se cumprindo, não é? Você já encontrou pessoas desse jeito pelas ruas? Com certeza você já encontrou. Não é difícil de encontrá-la nesses dias. Por que será que essas palavras têm feito tão significado nos dias de hoje? Tão significativa tem se tornado essas palavras nesses dias de pandemia, não é assim? Nesses dias onde muitos têm chorado seus mortos. Muitos, pelo que nós podemos perceber, ainda irão chorar os seus. Qual alento nós podemos tirar da palavra de Deus? Há esperança para o povo de Deus? Há esperança para você que está com medo, que está desolado, desnorteado até? Eu creio que Deus, Ele é um Deus de misericórdia. E Ele quer falar conosco nessa hora. Em meio a toda essa turbulência que o mundo está vivendo, eu creio piamente que Deus quer falar conosco. Muito, muito Ele quer falar conosco. A primeira coisa que eu gostaria que você prestasse muita atenção, que eu creio que o coronavírus ele veio para nos mostrar e nos lembrar, é que nós somos frágeis. Embora a gente não perceba isso, muitos vivam a vida que indica que não leva isso em consideração. Nós somos seres, criaturas frágeis. E digo mais, o salmista, no Salmo 90, ele acrescenta, diz que a nossa vida vai passar muito rápido. Que a nossa vida passa como um conto ligeiro, que nem percebemos. Que é como a flor da erva, que logo, logo ela murcha.
Não temos percebido a fragilidade da nossa vida. Por não perceber a fragilidade que a nossa vida é, nós envolvemos com coisas fúteis, priorizamos coisas que não são eternas, desgastamos a nossa saúde e a nossa vida com coisas que não glorificam a Deus e que não são investimento para o reino de Deus. Eu acredito que o coronavírus, ele veio nos fazer enxergar essas prioridades na nossa vida. Nós podemos ver, meu querido, como que somos frágeis. Um ser até então microscópico, não possível ser visto por olho nu, ainda assim tem causado tanto estrago, tanto medo, tem tanto pavor. A gente olha pelas ruas, as pessoas com máscaras, as pessoas com medo de tocar numa maçaneta de porta. É um ser invisível, mas que tem provocado medo, pavor em muitos corações. E não é por menos, porque os dados, eles são alarmantes. Toda precaução, ela é pouca. O coronavírus, ele veio para nos lembrar que somos frágeis. Somos seres tão sensíveis, como disse Jonathan Edwards. Nós estamos seguros pelo fio invisível da misericórdia de Deus. Ai, se não fosse a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é a causa de não sermos consumidos. Já disse o profeta Jeremias no seu livro de Lamentações, no capítulo 3. Se dessemos tanta importância, se levássemos em consideração essa fragilidade que somos, possivelmente nós mudaríamos a nossa rota. Nós refletiríamos mais sobre coisas eternas. Pensaríamos do que temos feito da nossa vida. O que temos investido no nosso tempo. Como temos vivido essa vida que logo vai passar. Quantos têm sido alertados sobre o seu modo de viver, onde a vaidade e os prazeres da carne têm dominado seus corações. O coronavírus tem servido para isso, tem sido um mestre, um instrutor, para nos mostrar quão leviana, quão fútil tem sido a vida que muitos têm vivido. Uma vida dada a prazeres da carne, a compra, a venda, a bebedeira, a comilança, muito semelhante aos dias de Noé. Mas não é só isso que o coronavírus ele veio nos mostrar. Ele nos veio nos ensinar também o quanto somos dependentes uns dos outros. Nosso país é um lugar onde, mesmo em meio a uma crise tão severa como essa, ainda podemos ver pessoas se degladiando nas redes sociais, brigando por causa de ideologias políticas, seja de direita, seja de esquerda. Será que não conseguimos perceber a que hora nós estamos da noite? Guarda a que hora estamos da noite. Será que esse grito, esse clamor do Espírito Santo não tem soado aos corações desses que perdem horas e horas nas redes sociais brigando por defender as suas ideologias políticas? Nós podemos tirar uma grande lição disso. O Espírito Santo está nos chamando, meu irmão. Está chamando essa nação ao arrependimento. É hora de buscar a Deus. É hora de se humilhar. É hora de confessar pecado. Deus, por sua infinita graça, sua infinita misericórdia, Ele usa de meios. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, que as catástrofes, as pandemias, as pestes, as tragédias são megafone de Deus usado para despertar aqueles que estão dormentes. Acorda, dormente. Será que não vê que a tempestade está afundando o barco? O capitão disse isso para Jonas quando ele dormia, insistia em dormir em meio àquela tempestade. Quantos não estão dormindo nessa hora? É hora de arrepender. É hora de buscar o Senhor de todo o coração. É hora de entrar para o seu quarto, juntar com a sua família e buscar o Senhor em oração. É hora de fazer o que realmente importa. Quem sabe assim, meu irmão, Deus venha
e sara esse país, sara essa nação, sara a nossa família. Deus é o Deus de toda graça, de toda misericórdia. E eu aprendo mais. O coronavírus também veio nos trazer uma terceira lição. A terceira lição é que a maldade do coração dos homens, ela não tem limite. No livro de Gênesis, no capítulo 3, a gente vê isso. Que viu Deus a terra e viu que a maldade do seu coração era sem limite. E isso volta a acontecer. Volta a acontecer porque é lamentável quando, em meio a todo o caos que a gente vive, a gente consegue ver pessoas que ainda querem tirar proveito de tudo isso. Pessoas que querem tirar proveito dessa situação. É um absurdo saber que não temos mais o álcool gel nas prateleiras do supermercado, porque alguns, se achando esperto demais, passaram antes e levou todo o estoque, não pensando no seu próximo, não sabendo que, embora a família dele esteja protegida, ele pode ser acometido pela mesma enfermidade que vai acometer uma pessoa que não teve acesso ao álcool gel, que ele comprou todo o estoque, levou para casa pensando somente em si. Um egoísmo desenfreado tem tomado conta da nossa nação em meio a todo esse caos. Podemos ver como o caráter do filho de Adão tem sido manifesto nesses dias facilmente. Quando a gente vê donos de supermercado, de rede de loja, aumentando o preço abusivamente de produtos tão necessário, tão essencial para o combate desse mal, e a gente vê que muitos não terão acesso a recursos de bens primários porque é um absurdo o que as pessoas estão fazendo. Subindo o valor dos produtos, poucos terão acesso. A grande minoria, há um grande desespero. Porque a maldade do coração do homem, ela não tem limite. O que isso prova? Isso prova que mesmo em meio a tanto caos, nós conseguimos ver a gene de Adão sendo manifesta em meio a essa sociedade pecadora, turbulenta. Os filhos de Adão, hedonistas, egoístas, egocêntricos, só pensam em si, não pensam no próximo, não pensam que poderiam ser bênção nessa hora tão difícil. Poderiam fazer a diferença nessa hora de caos. Poderia manifestar o evangelho, a fé genuína através de suas obras, através de atitudes de fé, de obras que glorifiquem a Deus. É hora de sermos, irmãos, mais cristãos. O coronavírus veio nos dar a oportunidade de manifestar amor ao próximo. De preocupação com o próximo, não apenas com a sua família, mas com o próximo. Não seria esta uma hora de mostrarmos a nossa fé genuína, a fé que tantos pregamos atrás das paredes, que também já não temos mais? Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado aqui da minha casa. Não temos mais as paredes que muitos erroneamente chamam por igreja. Não seria este o momento de manifestarmos essa fé que tantos ensinamos? Não seríamos a hora de praticarmos as obras que tanto ensinamos? Obra de altruísmo, de amor ao próximo, de dedicação, de cumprir o mandamento maior de Jesus, de dar vida pelo próximo. Como ele mesmo disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelo seu próximo. Será que não seria a hora disso? De praticarmos esse evangelho que tanto pregamos? De pensar mais no coletivo? De deixar de lado esse individualismo? O quarto ponto que eu quero frisar com você, que o coronavírus veio nos ensinar, é uma pergunta que eu gostaria de fazer a você e a mim mesmo. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Por que temos perdido o nosso chão tão rapidamente? Porque muitos têm ficado sem chão, sem confiança, sem estrutura em meio a esses caos. Temos visto crentes, pessoas que até 3 semanas atrás mostravam ser trigo. Agora, pela sua conduta e palavras, pelas suas obras, tem se saído um joio. Porque tem se manifestado uma falta de fé, uma incredulidade, um desconhecimento bíblico da palavra de Deus. Nós temos visto isso escancaradamente no meio das ruas. Uma falta de paz. Pessoas que se dizem cristãos sendo refém do medo, sem dormir, ansiosas, preocupadas se vai ter pão, se vai ter o que comer, se o filho vai passar fome,
Se vai morrer? Meus irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos saber responder àqueles que nos perguntar qual que é a razão da nossa esperança e fé. Conforme nos diz o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, precisamos urgentemente saber responder a pergunta que o mundo está falando. Qual que é a razão da vossa esperança, crente? Qual que é o motivo da vossa fé, crente? Qual que é o motivo da sua esperança? Meu irmão, não é a hora da gente envergonhar o evangelho. Com atitudes ímpias, com atitudes egoístas, com atitudes que não glorificam o nome de Deus. Tudo isso que tem acontecido tem servido para olharmos para dentro de nós, para olhar para o trono chamado nosso coração e ver realmente quem está sentado nele. O coronavírus veio para isso, para nos mostrar onde está o nosso tesouro. A palavra de Deus diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Qual medo tem assolado seu coração? Medo de perder tudo? Medo de perder sua vida? Medo de perder dinheiro? De não mais ter uma igreja, um templo para se adorar? Qual medo tem assolado o seu coração? Olha para dentro do seu coração nessa hora. Veja lá quem está sentado no trono. Será que os tesouros, as coisas dessa vida, uma vida que vive apenas para satisfazer desejos efêmeros dessa vida fútil, tem dominado o seu coração e você está como vivendo o mundo lá fora, perdidamente, como ébrio, sem ter uma esperança? Será que o nosso coração não está sobrecarregado com os cuidados e prazeres desse mundo e a semente, a boa palavra de Deus, a boa semente não tem sido sufocada em meio às más notícias, aos problemas desse mundo? Onde está o nosso tesouro? O apóstolo Paulo, ele nos dá uma advertência muito séria para esses dias. Quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer assim: se esperarmos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Será que nós seremos identificados como os mais miseráveis de todos os homens nessa hora tão caótica, onde o mundo, as pessoas, a sociedade precisa de cristãos verdadeiros, genuínos? Será que nós temos se mostrado os mais miseráveis de todos os homens? Aonde não temos mostrado uma confiança viva, ativa no nosso Senhor, que é fiel às suas palavras? Será? Eu gostaria de convidar você a olhar toda essa situação que estamos vivendo, esse mundo que nós estamos passando nesse momento, todo esse caos, com os óculos de um peregrino e de um forasteiro. Gostaria que você colocasse esse óculos, o óculos de alguém que é um peregrino e forasteiro aqui nesse mundo. Daquele que sabe que não tem aqui uma cidade permanente, mas que busca uma cidade melhor. Que por mais que esse templo, essa nossa casa, material, física, ela desabe, nós temos uma construída por Deus no céu. Não feita por mão de homens, mas construída por Deus. A nossa pátria é no céu, querido. Jesus, ele vai encerrar esse sermão. E é muito interessante que lá no capítulo de Mateus, no versículo 24, no capítulo 24 desse mesmo livro, a gente vai ver o que o coronavírus ele tem para nos ensinar por último, a minha concepção. Lá em Mateus 24, no versículo 33 a 35, Jesus vai dizer: todas as coisas hão de passar, mas a minha palavra não há de passar. Meu querido, coronavírus, ele veio também para nos lembrar que a palavra de Deus, ela permanece firme. Ela não vai passar. Ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. O Senhor Jesus, ele tem a sua palavra e a sua palavra é fiel. Ela está cumprindo diante dos nossos olhos. Como nós, cristãos, deveremos estar nesses dias. Devemos estar como uma candeia acesa, que alumia, até que a luz da aurora aclareie o nosso novo dia. Jesus está às portas. Nunca se ouviu tanto que Jesus está às portas. Talvez as portas que ele realmente está é a porta do seu coração, te chamando ao arrependimento, te chamando a rever a forma que você tem vivido o evangelho,
te chamando a refletir sobre a conduta que você tem tido como pai, como esposo, como filho, como crente nessa sociedade hedonista e pecaminosa que temos vivido. Essa é a lição maior que eu creio que o coronavírus ele veio para nos dar. Nos lembrar que a palavra de Deus permanece fiel. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. O Senhor Jesus deixou isso claro. E mais do que nunca nós temos visto cumprida essa palavra diante dos nossos olhos. Nos nossos dias, a sociedade está preocupada, está alarmada, mas nós, como igreja de Cristo, nós temos uma palavra de esperança. Qual que é a palavra de esperança? Resta um consolo, resta um descanso para o povo de Deus. Avante, igreja de Cristo. Avante, igreja de Cristo. Nunca o mundo precisou tanto de nós como esses dias. Eu me lembro agora de um texto que está no livro de Esther. Quando Esther é levantada para a rainha e Mardoqueu vira para ela, sabendo que havia uma sentença de morte contra os judeus, Mardoqueu vira para ela e diz: será que não foi para essa hora que Deus te levantou? Eu viro essa pergunta para você, cristão, para você, irmão, para você, igreja. Será que não foi para essa hora que Deus te constituiu como igreja dele? Para fazer a diferença, para trazer livramento. Eu oro nessa hora, para que Deus abençoe a sua vida, que traga paz ao seu coração, que traga conforto a esse meio, a esse caos, que você tenha uma palavra de esperança. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. A todos, uma ótima noite, em nome de Jesus.